de justiça é aquele determinado para cumprir a ordem do juiz. O oficial de justiça é um servidor concursado, quase sempre de nível superior e encarregado de cumprir as ordens judiciais de um tribunal. Ele é como se fosse um trabalhador de campo do tribunal. O padrão habitual do oficial de justiça consiste em localizar o citando, ou seja, o indivíduo a quem o mandado é endereçado, e entregar-lhe a contrafé, a cópia autenticada do mandado. Depois, ele colhe a nota de ciente do citando, que é qualquer comprovante de recebimento, geralmente uma assinatura no mandado, mas são válidos até comandos verbais atestados pelo oficial. Presume-se a boa-fé do mesmo. E cabe também ao oficial explicar os termos do mandado, ou seja, os instrumentos que não devem ser confundidos com o mandado, que é a autorização de praticar um ato em função de outrem, como uma procuração ou uma delegação. Ela sabe o que faz um oficial de justiça? Ele leva a intimação até a casa da pessoa, a intimação que o juiz pede para comparecer na audiência, no fórum. O oficial de justiça, portanto, é o servidor público responsável pela execução de mandados judiciais. Ele funciona como um longa-mano dos magistrados. Funciona tanto como o braço longo dos juízes, quanto como os olhos e ouvidos. Por lei, a nomenclatura utilizada pelos oficiais de justiça nos tribunais superiores como STJ, STM e STF, além do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é de analista judiciário avaliador federal. O Código de Processo Civil incumbe algumas funções que caberá ao oficial de justiça, como fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras e os arrestos, além de executar as ordens do juiz a que estiver subordinado, entregar o mandado em cartório depois de cumprido, auxiliar o juiz na manutenção da ordem, efetuar avaliações quando for o caso, além de ocasiões de realização de atos de comunicação que lhe couber. O juiz emite uma ordem judicial, uma decisão, ou designa uma audiência, e o oficial de justiça é o responsável por ir até lá e executá-la. Tudo o que acontece durante a diligência deve ser certificado pelo oficial em documento, o que fará parte do processo. Além disso, quando, por exemplo, realiza a avaliação de um imóvel, de um carro com vistas a penhorá-lo, o oficial de justiça age como os olhos do juiz, pois terá que descrever bem nas minúcias para poder fazer parte do processo e que as partes também possam visualizá-lo. Além disso, o oficial de justiça realiza outras diligências, como, por exemplo, condução coercitiva, aquela quando o juiz determina que alguém deve prestar depoimento independente da vontade. Ou no caso Maria da Penha, que o oficial de justiça executa o afastamento do lar. A reintegração de posse nos casos em que houver a posse indevida de um bem. Todas as diligências possuem prazo, por isso o oficial de justiça deve trabalhar em conjunto com o chefe de secretaria do fórum. A remuneração do oficial de justiça equivale à do analista judiciário, acrescido apenas de algumas gratificações e vantagens. A exemplo, nós temos as gratificações de operações externas, paga ao oficial de justiça decorrente da natureza do trabalho e pelas peculiaridades do cargo. Decorre da integral dedicação às atividades que o oficial deve, inclusive nos horários e dias previstos como especiais. Esse valor também é pago decorrente do risco a que estão sujeitos, decorrente dessas atividades externas. Sendo assim, o artigo 61 explica que, além do vencimento e das vantagens previstas nessa lei, serão deferidos também gratificações e retribuições pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, gratificação natalina, adicional pelo exercício de atividades perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de férias, outros relativos ao local ou à natureza de trabalho. Foi incluída também a gratificação por encargo de curso ou concurso, e antes havia o adicional por tempo de serviço, que foi revogado por uma medida provisória. O que você acha que a responsabilidade civil desse
oficial de justiça? Bem, na minha opinião, a responsabilidade civil do oficial de justiça ela está ligada à legalidade de seus atos. É ele praticar tudo que é ordenado pelo juiz, pelo Poder Judiciário, e que seja de direito da parte que está na relação processual. O artigo 155 do CPC diz que o escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando: inciso 1. Sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados. Inciso 2. Praticarem ato nulo com dolo ou culpa. Na parte da responsabilidade civil do oficial de justiça, chamamos a atenção da novidade de que o mesmo será responsável por seus atos nas duas formas tradicionalmente previstas de forma regressiva, ou seja, o prejudicado com tais atos ou omissões adentra com a pertinente ação contra o poder público, e este acionará o servidor nos casos acima, não mais podendo os mesmos serem acionados direto como antes, em tese, era possível, e agora sequer vê essa única forma.